Olá, começando aqui mais um episódio do podcast Avance Sua Liderança. Eu sou Tassiana Rodrigues, apresentadora desse podcast, treinadora comportamental, treinadora de líderes, consultora na área de RH. E hoje eu tenho aqui um tema muito especial para vocês nesse nosso espaço, que é um espaço para líderes profissionais de RH e empresários, onde nós temos convidados que vão compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência sobre determinados assuntos e, o mais importante, o que eles estão fazendo para mudar o cenário roraimense em termos de negócio. Então, você que é empreendedor, que tem um negócio, que você quer abrir um negócio, fica com a gente. Hoje eu trago uma pessoa muito especial para falar de um assunto importante que muitos empreendedores têm dúvida. É posicionamento. Como eu posiciono? Como que eu aprendo a lidar com o mercado? Como que eu digo o que eu faço? Explico isso para as pessoas. E mais importante, como que eu me torno um influenciador do meu negócio para que eu possa vender mais? Então, hoje a minha convidada, ela é publicitária, ela é fotógrafa, ela é empresária, ela é blogueira, ela é tudo, consultora empresarial e é minha amiga também. Eu tenho a alegria de ter os amigos, assim, top na área deles. Lani Prata, aqui com a gente para falar sobre posicionamento. Lani, obrigada pelo convite. O blogueira, eu tô esperando os recebidos, tá, gente? Não tá chegando recebido ainda não, então tá faltando aí dar esse check aí, né? Gente, bom dia, né? Que maravilha. Eu digo que eu sou profissional do back, né? Normalmente eu tô atrás das câmeras e aí quando eu tô nessa condição aqui de poder conversar com as pessoas, também é muito legal, né? Participar disso e poder, de alguma forma, contribuir com esse tempo aí que eu tô de jornada. São 22 anos trabalhando com comunicação. Não façam as contas, por favor. Mas é muito, muito interessante poder compartilhar com as pessoas essa vivência, né? Esse tempo todo que a gente está de jornada. Então, primeiro, obrigada pelo convite, né? É muito bom falar disso e é muito bom e é melhor ainda falar disso com amigos, né? Eu que agradeço a tua disponibilidade. Lani, vamos começar assim. O que é posicionamento para você? Vamos lá. Posicionamento para mim tem a ver com a história que você conta. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a montanha mais alta do mundo? Everest. Beleza. Quem foi o primeiro homem que pisou na Lua? Neil Armstrong. Perfeito. Meu Deus, ela tá fazendo pergunta de escola aqui. Tomara que eu saiba responder. E eu não fiz esse combinado não, tá? Mas você sabe qual é a segunda montanha ou qual foi o segundo cara que pisou na Lua? Não sei. Posicionamento é o lugar que você ocupa na cabeça das pessoas, na cabeça do teu cliente, enfim, do teu público, da tua audiência. Mas como é que eu faço isso? Existe um caminho, né? Existe um caminho para você sair de terceiro, segundo, para se tornar o primeiro lugar. Mas o primeiro lugar é o lugar que todo mundo almeja. Eu quero estar nesse lugar. Eu quero ser a primeira pessoa a ser lembrada. E isso tem a ver com a história que você conta, né? A gente, conversando sobre posicionamento, a gente percebe hoje que existe um movimento que, para mim, vai na contramão desses anos todos em que a gente, em cima do comportamento humano, vem dizendo, olha, você precisa primeiro saber quem você é, você precisa primeiro... A imagem não é tão importante, a beleza não é importante, os padrões que as pessoas estabeleceram não são então tão importantes quanto você mesmo. E hoje o que acontece? Existe uma contramão dizendo, não, mas você precisa ser empacotado num lugar, você precisa ter uma boa embalagem. E eu não estou dizendo que não é importante, né? Uhum. Estamos aqui bonitas, bem arrumadas, maquiadas, porque a gente quer se sentir bem. Uhum. Mas existe um empacotamento das pessoas ao longo dos últimos 2 anos. Parece que depois da pandemia isso piorou, em que todo mundo precisa ter o mesmo padrão. Parece que para eu ser uma empresária bem-sucedida, eu tenho que estar num terninho. Eu ia te perguntar isso. Gente, para me posicionar e para realmente mostrar para as pessoas que eu sou empresária de referência de sucesso, é obrigatório usar blazer? Não. É um ponto, né? O vestir-se bem. Porque nesse nosso calor, amiga... Primeiro que é insalubre, né? Boa Vista não te permite viver... eu preciso estar num terninho para demonstrar que eu tenho autoridade. Não. É um conjunto de coisas. Não adianta eu ter uma embalagem muito, muito bonita, né? Estar bem arrumada, mas a história que eu conto e a maneira como eu conto precisa condizer com isso. Segundo, a história do terninho, né? Todo mundo que me conhece na minha vida privada sabe como é que a Lani como a Lani se comporta. Eu me empacotar nesse lugar, e eu não tô dizendo que eu não uso o terninho, não tô bem vestida,
me coloca numa posição em que é desconfortável pra mim a maneira como eu me posiciono e a história que eu conto. Então, não é que eu não visto terninho. Eu tô muitas vezes com terninho, com blazer, com colete. Eu acho legal, eu misturo estilos. Mas a Lani precisa sobressair e estar além desse empacotamento, dessa embalagem. Então, o posicionamento, ele precisa ter uma soma de coisas, né? Senão você vê, por exemplo, é muito comum hoje, a história ainda volta à história do terninho, em que profissionais que são, sei lá, trabalham com o universo infantil, estão de terninho. A advogada tá de terninho. A jornalista tá de terninho. E aí você começa a ver profissionais de áreas diferentes que poderiam ter a sua personalidade levada em consideração e colocada isso como um ponto mais importante, empacotadas da mesma forma. Então, para mim, posicionamento tem a ver, sim, com o lugar que você ocupa, mas, sobretudo, esse lugar ele só é ocupado pela história que você conta. Legal. Lani, e para uma pessoa que está começando um negócio, como que eu começo essa caminhada do posicionamento? Então, estou ali abrindo a minha loja online e estou começando a empreender. Como que eu começo a fazer isso? Perfeito. Pessoas se conectam com pessoas, Tássia. Antes de tudo, antes do negócio existe uma pessoa. O que eu percebi ao longo dos últimos anos dando consultoria, né, para pequenos empresários e pequenas empresárias, em particular mulheres, é que todas as vezes que eu perguntava, eu dizia, quem aqui é empreendedor? Muitas levantavam a mão. Quem aqui é empresária? Você tinha duas ou três. Elas se diminuíam. Não, eu consigo dizer que eu sou empreendedora, porque é corajoso dizer que é. Mas na hora que eu preciso me posicionar como empresária, eu me diminuo, dizendo, não, mas espera aí, eu não sou porque eu só sou eu. Uhum. Ou eu só tenho uma loja online, ou eu só tenho um mercado de bairro. Eu, Lani, passei por isso, né? Eu levei muitos anos, embora esteja nessa jornada do empreendedorismo há muito tempo, só agora eu abro a boca para dizer que eu sou empresária. E que eu não sou uma coisa só. Abertura do programa você falou isso. E eu aceito esse lugar. Mas para muitas ainda é uma dificuldade você se posicionar como empresário e dizer isso. Agora, como é que eu começo isso? Primeiro, pessoas se conectam com pessoas. E elas vão comprar você pela história que você conta. Quando eu procuro uma loja, eu quero saber, muitas vezes, mesmo que de forma inconsciente, né, ou no meu subconsciente, quem é a pessoa que está por trás daquele negócio. Então, mesmo que você tenha uma marca que não esteja atrelada ao teu nome, eu tenho uma loja e essa loja não tem o nome Lani Prata. Uhum. Beleza. Mas quem é a pessoa que está por trás do negócio? Então, mostrar os seus processos, né? Como é que eu agrego valor àquilo que eu vendo? Mostre os seus processos. Comece a mostrar dentro da tua empresa. Como é que eu faço a seleção dos materiais? Como é que eu faço a compra desses produtos? Como é que eu escolho? Porque se sou eu que escolho, tem muito da Lani ali. Uhum. Aquilo que eu estou vendendo na loja, muitas vezes tem muito de mim. Então, se eu sou uma pessoa que resolvi criar aí uma empresa de organizadores, tá? E a Gilmara, se estiver assistindo, né? Usar a Gilmara como exemplo. A gente está abrindo uma empresa de organizadores. Estou vendendo produtos para organizar a casa. Se eu decidir escolher por esse nicho, provavelmente eu sou uma pessoa organizada que gosta de organização. Sim. E tem uma história atrelada a isso. Qual é a história que você conta? Então, tudo aquilo que faz parte do teu dia a dia, do teu processo, é uma forma de se posicionar. É uma forma de posicionar a sua empresa e é uma forma de se posicionar a pessoa que está por trás da empresa. Para mim, sempre, pessoas são maiores que os seus negócios. Isso para mim é pedra fundamental. É muito claro, né? Quando a gente começa a analisar tudo. E eu cresci escutando a frase, você é o cartão de visita do seu negócio. Lógico, isso naquela época, ela se remetia à nossa imagem, embalagem. Mas hoje eu tenho um olhar maior que você é o cartão de visita porque as pessoas querem saber quem você é, a tua credibilidade no mercado, as coisas que você faz. E hoje não tem para onde correr. Os produtos eles estão cada vez mais parecidos. Em todo lugar você encontra produtos muito parecidos. E o que vai destacar realmente é a forma de atendimento, a forma de como que as pessoas resolvem as situações e que isso está ligado ao posicionamento da empresa. Totalmente. Como é que você... a maneira que você atende, você se conecta com as pessoas, né? Com certeza você vai lembrar aí na sua cabeça daquele vendedor que você sempre procura na loja, no supermercado, o prestador de serviço que te atende de determinada forma. Você escolhe as pessoas a depender da história que você precisa ter de retorno. Então, como é que eu vou resolver determinado problema dentro da minha casa? Você vai escolher profissionais baseado nisso.
né? Então, a embalagem, a gente volta a dizer, é importante, mas é um ponto, né? Eu lembro que quando a minha mãe, eu digo que nasci empreendedora, praticamente, porque nasci quando a minha mãe tinha uma pousada em Fortaleza, então, desde sempre houve negócios na família e eu estava né, imersa nesse processo. E eu lembro da minha mãe dizer, olha, primeiro, antes de você se preocupar com o cliente que chega e a maneira como ele se veste, porque a gente tinha o hábito de lidar com muita gente dentro da pousada, se preocupa primeiro, esse hóspede que está chegando, ele tem uma história para contar. Ele vem de algum lugar. Ele espera da gente alguma coisa. Ele tem um motivo para ter te escolhido. Ele tem um motivo, né? E qual é esse motivo? Como é que eu posso resolver o problema dele? Nós somos solucionadores de problemas. Sim. Todo empresário, por si só, é um solucionador de problema. Você criou uma empresa para solucionar o problema de alguém. Que problema você soluciona hoje? E isso é uma mudança de visão, né? Porque é lógico que toda empresa quer vender seus produtos, seus serviços. Mas você conhecer para quem você vende, saber que você não vende para todo mundo. Exatamente. Quem é o teu cliente e a partir daí você monta o teu relacionamento, né? Lani, me dá algumas sugestões de orientação de como que o empreendedor pode conhecer melhor o seu cliente. E aí a gente vai para as ferramentas práticas, ou no corpo a corpo dentro da loja física, ou loja online usando o Instagram, que é a principal ferramenta hoje para os negócios. Vamos lá. Quando a gente fala, primeiro, vamos dividir aí o que é público-alvo de persona, né? Talvez você conheça aí na sua realidade muito sobre público-alvo. Público-alvo nada mais é que dados demográficos a respeito de uma determinada população. Só um pouquinho. Gente, se você estiver assistindo ou escutando esse podcast sem uma caneta e um papel, eu falo, Lani, bebe a sua água, pega a sua caneta, o papel, dá o pausa, anota, porque é uma aula, viu, gente? E a Lani é uma pessoa muito prática, então ela vai aqui te trazer coisas que você pode realmente aplicar no seu negócio. Isso Voltando? Aí. Vamos lá, então, primeiro ponto da aula. Vamos diferenciar o que é público-alvo de persona. Público-alvo tem a ver com um grupo de pessoas que estão juntas ou agrupadas por conta de uma situação. Exemplo, a Lani, dentro do segmento de família, e eu vou usar minha história como exemplo, dentro do segmento de família atende mães, mulheres, que têm aí em torno de entre 25 e 42 anos, residentes em Boa Vista, que são da classe AB, que tem ensino superior. Dados demográficos. Basicamente é uma pesquisa do IBGE. Uhum. Isso é público-alvo. Mas quem é a persona que a Lani tem? A persona, ela é uma pessoa, Tassi, que ela é quase possível de pegar. Ela é tão crível, ela é tão verdadeira, que eu consigo fechar o olho e imaginar quem é essa pessoa. Então, dentro do universo de mulheres de 25 a 42 anos, residentes de Boa Vista, público A e B, eu tenho a Helena. E eu dei um nome para minha persona. A Helena tem 32 anos, é mãe de 2 crianças, reside em Boa Vista, mora na região do Caçari, Paraviana, é servidora pública, é uma pessoa muito reservada, né? E valoriza muito a família. Aí você me pergunta, mas qual é a diferença dos dois públicos? Uhum. Ora, a diferença é que se eu decido vender um pacote fotográfico de fotos em casa, eu vou vender mais para quem? Para um público que tem de 25 a 42 e que tem todas essas informações, ou para a Helena, que é uma pessoa reservada, que não gosta de exposição, mas que tem 2 filhos e que tem a necessidade de registrar a família, porque o valor família para ela é um valor muito importante. Para quem eu vendo mais? Para a Helena. Você conecta muito mais com a Helena. Muito mais. Quando eu penso em produzir um conteúdo na rede social, eu estou escrevendo, não é para mulher de 25 a 42, eu estou escrevendo para Helena. E aí isso eu recomendo muito para os empresários e para os empreendedores. Quando você for pensar num planejamento de postagem, escreva pensando na sua persona, converse com ela. Helena, quais são as suas dores? Como é que eu posso resolver o teu problema? Que tipo de expectativa você tem a respeito do meu trabalho? E aí eu consigo me conectar muito mais com ela. Então eu preciso fazer essa diferenciação. Público-alvo, ele é o público mais abrangente, ele é importante você saber, porque a persona vem daqui, vem desse público-alvo. E aí você pode ter mais de uma persona,
Para cada produto que você tem, você pode ter 2, 3 personas. Para cada tipo de serviço que você oferece, você pode ter 1, 2, 3 personas. Depende muito da tua estratégia. Mas primeiro, se eu não sei para quem eu tô vendendo, eu não tô vendendo para ninguém. É importante a gente ter essa informação muito clara, né? É porque eu atendo muito, assim, nas consultorias empresariais que a gente faz, eu vendo para todo mundo. Não, você não vende para todo mundo, porque senão você se perde, né? E para posicionamento isso é muito ruim. Por quê? Porque você se torna uma marca referência. A marca referência é para quem se identifica. Perguntas chaves. Vou abrir uma caixinha de perguntas para eu conhecer a minha persona. Certo. Quais 2 perguntas que você faria se fosse para você conhecer essa tua persona? Primeiro, qual é a sua dificuldade hoje que eu posso te ajudar? Exemplo, eu sou uma empresa que faz móveis planejados. Realidade de muitas microempresas aí. Qual é o problema que você tem hoje que eu posso resolver? Eu quero fazer o projeto da minha cozinha. Então, primeiro eu já sei que existe uma demanda ali de um projeto de cozinha. Qual seria a segunda pergunta? Qual é a expectativa que você tem sobre uma empresa que vai fazer o projeto da sua cozinha? Primeiro eu sei qual é o problema, agora eu sei o que ela espera. E a partir daí eu consigo saber se eu sou a pessoa para atender. O que você falou agora, Tassi, era uma dor que eu tinha de todas as vezes que eu dizia um não, por qualquer que fosse o motivo. Ou eu não tinha agenda para atender, ou o cliente me dizia um não porque ele não tinha verba para pagar, o investimento para ele não fazia sentido, era alto. E eu sofria com isso. Sofria porque parecia que eu tinha sempre que atender as pessoas. Até o dia que eu me livrei da obrigação e da dor de dizer assim, cara, eu não sou fotógrafo para todo mundo. E eu não tô falando de capacidade de pagamento. Eu não sou fotógrafa de todo mundo porque nem todo mundo vai olhar para a Lani e vai se identificar com a Lani. Nem todo mundo vai querer que a Lani seja a pessoa para contar aquela história. Nem todo mundo vai olhar pra Lani e vai pensar assim, poxa, não, realmente, eu queria muito fazer foto com ela e eu acho ela simpática, ou eu acho ela antipática, ou eu acho que ela vai cuidar bem dos meus filhos, porque um bebê de recém-nascido com 10 dias no estúdio, quem cuida é a gente. No dia que eu me desobriguei disso, eu fiquei muito mais feliz. Porque eu falei, não, agora quem vai chegar até mim vai chegar porque se identifica comigo e acha que eu sou a pessoa para resolver aquele problema. Muitas vezes em consultoria eu pergunto, você, empresário, confia e acredita no seu serviço, no seu trabalho, a ponto de dizer assim, só me pague quando eu entregar? Quando o produto chegar? Quando o serviço for feito? E muitos não têm coragem de assumir isso, porque não fazem a menor ideia do que fazem, de como fazem, se o produto é bom ou não. Você compraria aquilo que você vende? Eu faço muito na gestão de pessoas, a pergunta assim, você se contrataria? Você tem uma vaga aberta para sua empresa, você se contrataria olhando agora para o teu currículo, para a tua trajetória profissional, para tudo que você viveu aqui. E aí tem muita gente que trava na hora de responder. Com certeza, é falta de clareza, né? Se você não consegue listar as suas competências, as suas habilidades, sabendo aquilo que você é bom, e pagar para ver, como é que você quer que as pessoas comprem de você? Né? Você precisa ter segurança daquilo que você faz. E eu volto a dizer, é a história que você conta. Eu lembro que quando eu comecei a fazer foto de recém-nascido, eu não sou mãe, né? Eu tenho afilhados, sobrinhos e tal, mas não sou mãe. E quando surgiu a oportunidade, 10 anos atrás, de fazer uma foto de um RN com 10 dias de vida, eu fiquei desesperada, Tassi. Porque eu não sabia como era. Eu fui muito clara com a família e disse, olha, eu vou estudar, eu tenho 45 dias até o bebê nascer, eu vou estudar pra saber como é. Vou tentar pegar todas as informações que eu preciso e, sobretudo, preciso dar segurança para aquela mãe que chega no estúdio com um filho recém-nascido. Ela tem que olhar para mim e acreditar que ela pode pegar o filho dela e dar no meu colo. E aí, ao longo das semanas, dos meses seguintes, foi isso que aconteceu. Eu passei a dizer, não, mesmo que eu não saiba exatamente o que eu tô fazendo, eu tenho que parecer que eu sei, no mínimo. E aí a família vai, então, confiar naquilo que eu tô fazendo. E hoje já tem mais de 300 crianças aí que eu fotografei, eu já parei de contar. Mas com essa perspectiva de que eu precisava passar segurança para elas, né? Lani, quando você fala de posicionamento, entendo como atrelar também a tua imagem pessoal, a imagem do teu negócio. Por exemplo, no meu caso, eu sou Tassi Rodrigues, meu nome
é uma marca conhecida no mercado e eu tenho a Essencial Consultoria. Perfeito. Que as pessoas primeiro buscam a Tassi, depois buscam a Essencial. Fica essas duas marcas transitando no mercado. Muito hoje, pelo posicionamento que a gente tomou em relação a negócio, as pessoas já falam, não, eu faço com a Essencial, porque entende que quando eu comecei a colocar a equipe, porque era só a Tassiana mesmo, que começou a atender, e eu comecei a colocar a equipe, pessoas para trabalhar junto comigo nos projetos. Hoje eles têm a segurança, não, faz parte da equipe dela, foi treinado, está acompanhado por ela. E para o empresário que está ali nesse processo de crescimento, que é uma dor, é uma bênção o crescimento, mas ele não deixa de ser uma dor, né? Seu negócio está crescendo, mas e agora? O que eu faço? Eu vou ter que contratar, que já é uma questão de importância de como que eu vou contratar essa pessoa. Não é puxar ali, quer trabalhar, vem, não é assim que se faz. E coloco na minha equipe alguém, já estou me posicionando, contrato uma pessoa. Como que eu faço para que a minha equipe possa entender qual é esse posicionamento? O recrutamento e seleção eu entendo que é um fator crucial aí, Sim. porque aí na entrevista comportamental nós temos ali técnicas e formas de ver de entender se o perfil desse candidato está ali alinhado com os valores da empresa. Mas para isso a empresa precisa ter missão, visão e valores bem definidos. Mas tá, eu tenho isso, contratei uma pessoa, eu quero passar essa noção também do posicionamento, porque essa pessoa vai começar a me acompanhar e vai passar a imagem da minha empresa para os meus clientes ou para os meus potenciais clientes. Como que eu faço isso? Perfeito. Essa comunicação precisa ser clara primeiro, né? Dentro do universo organizacional, se eu não comunico isso, e a comunicação ela precisa ser clara, direta, objetiva, ela não pode ficar nas entrelinhas, ela não tem que estar escondida numa gaveta, ela tem que estar clara e exposta de preferência, né? Principalmente quando a gente fala de missão, visão e valores. Isso tem que ser uma comunicação muito direta e muito clara. Outra, eu preciso ser coerente com aquilo que eu falo. Se eu digo que dentro da minha empresa, a segurança das crianças, né, para dar um exemplo mais claro aí para nossa audiência, se a segurança desses bebês é ponto fundamental daquilo que eu vendo, eu não posso, no bastidor, enquanto a família chega, não higienizar o estúdio, não separar os itens que o bebê vai usar, não me preocupar com a minha apresentação em relação à minha própria higiene e as medidas de segurança que eu tenho que ter com o bebê. Se eu não faço nada daquilo que eu falo, como é que eu espero que os meus colaboradores façam a mesma coisa? Eles vão fazer por repetição. Eles vão fazer porque a gente abriu um filtro, né? A gente fala no comportamento que a gente abre um filtro. Eu preciso fazer primeiro. Eu tenho que ser coerente com a minha comunicação. Se eu falo pro meu empresário que a gente está atendendo, que ele tem que se posicionar, ele tem que aprender a falar sobre aquilo que ele vende e trazer essa comunicação de uma forma mais clara, eu preciso falar também. Porque eles olham para a Alane e esperam que a Alane fale e faça aquilo que ela vende. Então, você que está aí na tua empresa, na tua realidade, você precisa, primeiro, trazer essa comunicação de forma muito clara, né? Se eu tenho como valor segurança, se eu tenho como valor família, se eu tenho como valor honestidade, esses valores precisam ser claros e eles têm que ser coerentes com aquilo que você faz dentro da empresa. A partir daí, é por repetição. O teu colaborador ele vai entender que se ela vende isso e ela está fazendo isso, naturalmente eu preciso fazer, porque eu me sinto desconfortável até de não cumprir, porque todo mundo está fazendo, então eu preciso me adequar naquela realidade, entendeu? Legal. A congruência, ela é tudo, né? Nós aprendemos ali faço o que eu faço. Não, gente. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não existe isso. Não. Nem para criação de filho, para quem é mãe sabe disso, por mais que alguns tentem, e nem dentro da liderança. E aí é onde a gente entra na cultura organizacional. Quando eu falo uma coisa e eu não faço, quando você vira as costas, o que acontece? A tua equipe, ela falou, mas ela não faz, eu vou fazer. Então, entender a importância disso, desse movimento, e por isso que o posicionamento, e aí o autoconhecimento, a autopercepção, ela tem que ser muito bem trabalhada para você entender o que é importante para você, para que realmente esteja alinhado o teu comportamento. Você não é obrigado a colocar um determinado valor ali como um pilar da tua empresa. Você precisa pensar em o que é importante para você e transmitir isso para as pessoas. Porque aí, dentro desses valores e desse comportamento, é que está aquele diferencial do cliente escolher você e não o teu concorrente. Exatamente, né? Se essa comunicação é clara,
Eu vou olhar e a gente faz por É um comparação. processo natural, e é um processo natural. A gente percebe quem não tá sendo congruente. Nós fazemos por comparação. Você olha para fulano e ciclano e você diz, não, eu me identifico aqui porque, inclusive, os valores que eu tenho enquanto cliente estão alinhados com os valores de quem me oferece o serviço ou produto. Se eu olho para outra pessoa e eu não vejo coerência ou eu não me identifico com aquilo, eu vou recuar, eu vou retrair. Inclusive, você ganha tempo. E tempo é dinheiro, quando a gente fala de empreendedorismo. Eu ganho tempo porque eu estou afastando de mim clientes que só chegariam até mim, talvez para me dar trabalho, talvez para fazer com que eu perca tempo tentando convencê-lo sobre algo que não vai convencê-lo. Porque não existe coerência, a gente não está alinhado com as mesmas coisas. Então, se essa comunicação é mais clara, eu ganho tempo e dedico meu tempo ao cliente que, de fato, vai comprar alguma coisa de mim. Então, ganha tempo e ganha um maior potencial para venda. Sem dúvida. Que você vai dar atenção para quem já está dentro ali dos teus objetivos. Sem dúvida. A chance de conversão ela é muito mais alta. Maior. Muito mais alta. A gente fala de lead qualificado, né? Uhum. Quem é que tá vindo para minha rede social? Que, tipo, inclusive, é outra dúvida muito grande dos empresários. Lani, mas eu queria ter mais curtidas, eu queria ter mais engajamento, eu queria ter mais seguidores. Boletos, não se ilude. Queria ter seguidores, né? Eu quero ter muitos seguidores. Eu sempre falo, você tá mais interessado em ter uma rede social que tem 1.000 seguidores, mas que desses 1.000 seguidores, 90% é cliente potencial, ou você quer ter 25 mil seguidores e você tem 3, 4, 5% de clientes em potencial? Depende da tua estratégia. Se a tua estratégia é ser popular, ok, tudo bem. Mas se a tua estratégia é de fato gerar conversão, ganhar dinheiro, porque no fim das contas, já diria Tony Coutrinho que passou por aqui, a gente precisa ter lucro. Sim. Eu tô mais interessada em ter menos pessoas na minha rede social, mas que vão me gerar mais renda, né? Esse é o objetivo que eu tenho, é aquilo que eu acredito enquanto comunicação. Legal. E é bem alinhado com o que eu penso realmente, porque qualidade não quer dizer quantidade, né? Pelo contrário, vai te dar mais trabalho. Exato. Você atender, responder, enfim, quando a gente fala de rede social. A chance de erro, inclusive, é muito maior, né? Imagina, eu sei, e aí eu não tô dizendo que existe certo ou errado. Tem a ver com aquilo que eu vendo e com a coerência do que eu acredito. Eu não faço mais de um bebê por dia. Uhum. Né? Eu não faço mais de um bebê. Essa frase ficou estranha. Eu não fotografo mais de um bebê por dia. Foi isso que eu quis dizer. Eu não faço. Por quê? Porque pra mim é incoerente com a dedicação que eu preciso ter para aquela família, para aquele recém-nascido. Uhum. Eu não faço mais de 2, 3 ensaios de adultos ao longo do dia, porque a minha dedicação também é menor. Só que eu achei um ponto de equilíbrio, né? Existe quem quer ganhar mais, ganhar X fazendo 10, e existe quem quer ganhar X fazendo 2. Eu decidi fazer 2. Eu tô no 2. Eu já tô chegando nos 40, cabelo branco, quero ganhar 10 fazendo 2. Né? E aí é uma escolha. Obviamente você não vai ter, é impossível você ter a mesma dedicação em 10 do que você tem em 2. Não dá. É uma escolha que você faz. Eu escolhi, né, trabalhar ali nos 2 para ter o mesmo X. Mas aí cada um, né, de acordo com a sua coerência, com aquilo que você acredita que faz sentido dentro da tua empresa, vai escolher o caminho que quer seguir, né? Lani, nós temos algumas pessoas que participam com a gente que estão ali naquela fase de transição de carreira. Eita! É o processo do rebrand, né? Então, como que eu faço esse movimento pro meu posicionamento? Eu sou autônomo, vendo ali meu pão, meu bolo, e aí eu decido abrir uma casa de bolos, uma casa de pães, enfim, eu decido realmente me tornar um negócio estruturado. Não que eu não seja antes, mas um negócio estruturado. Como é que eu faço esse movimento? Mostrando o processo. O rebranding, né? Que eu não digo nem chega a ser um rebranding porque você fazia bolo e pudim e tudo mais, e você transformar isso na casa de bolo. Você tá aí ainda no mesmo segmento. É uma questão ainda de posicionamento, mas mostrando processos. E aí existe um cuidado que eu vejo isso muito acontecer. Você pega uma loja que tem um ticket um ticket mais alto, em Boa Vista, e aí alguém vai fazer as compras dessa loja. A empresária viaja, quer agregar valor, mostra que tá indo em São Paulo, em Goiânia, enfim, grandes polos aí têxteis, fazer compra. Aí ela chega na loja, compra aqueles saco de estopa, né? Saco de algodão, com as roupas todas amassadas ali dentro. E aí mostra os pacotes, 4, 5 pacotes que ela tá embalando, colocando na esteira do aeroporto, recebendo em Boa Vista e desembalando aqui.
Quando o cliente chega na tua loja, aquela peça que ele viu por R$800, R$900, que chegou daquele jeito, embalado daquela forma, todo amassado, qual é o cuidado que você teve? Onde é que está o valor? O valor desse pacotão... Não o preço, mas o valor do... O valor agregado, né? Então, você está desmerecendo o seu produto quando você apresenta o produto dessa forma. O correto seria mostrar isso. Estou indo, fazer curadoria, estou mostrando qual é o tipo de produto que eu estou escolhendo, por que essa peça para mim é tão importante, levar essa peça para minha loja. Mas não mostrar tudo. Mostrar processo não significa que eu tenho que escancarar a coisa toda. Então, dentro dessa perspectiva, eu fazia bolo, estou ali na cozinha da minha casa e quero ir para minha casa de bolos, essa história aqui da minha cozinha deve ser mostrada e é importante, porque todo mundo veio de algum lugar. E as pessoas gostam, Tassi, de histórias de superação. As histórias que mais vendem são histórias de pessoas que tiveram alguma dificuldade. E não tô falando só de dificuldade financeira, tô falando de dificuldade de toda a ordem. Sim. Cognitiva, educacional, financeira que seja, estrutural. As pessoas gostam de histórias de superação. Cara, olha como ela começou. Como é que era a cozinha dela quando ela começou? Tendo uma batedeira que era simples, comprada numa casa de eletrodoméstico. Como é que era a forma de bolo que ela usava. A cozinha era de terreno de chão batido. E hoje ela é dona de uma casa de bolo. Olha como é possível. As pessoas se identificam. Olha, eu queria agora ir lá, inclusive, contribuir para o negócio dela, para mostrar para ela que ela alcançou, que ela chegou lá. Ou se eu quero inspirar outras pessoas, e é muito comum vários empresários, quando atingem um determinado, né, patamar, querem começar a dividir as suas histórias com outras pessoas. Eu quero que ela se identifique comigo. E como é que ela se identifica? Tá aí. Ela, de repente, começou pequenininha e hoje é dona de uma fábrica de bolos enorme, com não sei quantas filiais e tudo mais. Todo mundo tem uma história para contar. E aí, isso faz parte do teu posicionamento. Então, mostrar esses processos, essa jornada, né? A jornada do herói que a gente fala, esse arquétipo, né? Esse processo de como começou e aonde eu quero chegar, é importante. Vou abrir uma filial nova, vou abrir a loja. Como é que tá sendo a obra? Todo mundo tem perrengue. Todo mundo. Eu lembro, inclusive, de uma conversa que você teve comigo. O que você me disse? Você tem que mostrar para as pessoas que você tá pagando boleto. Sim. E não é pagando boleto, eu aqui, 10 boletos, eu tô pagando boleto. Não, mas as pessoas precisam entender, inclusive, que a Alane é empresária. A Alane paga boleto. A Alane tem funcionário. A Alane precisa resolver questões que são... que não tem nada a ver com fotografia. Com comunicação, com audiovisual, nada. Que a Alane tá indo no banco, passar 2 horas tentando conversar com o gerente porque teve um problema na conta e ela precisa resolver e não tem outra pessoa para resolver. Mostre isso. Isso faz parte do teu processo. Então, isso também tem a ver com posicionamento, tem a ver com essa história que a gente conta. Legal. E aí, eu dei o exemplo do bolo, casa de bolos, posicionamento, mas aí quando eu falo do rebrand, a dona da casa de bolos que quer ensinar outras pessoas a fazer o bolo para empreender. Esse é o rebrand. Esse é o rebrand. Que é o que a gente faz hoje com os nossos negócios, Isso. né? Então, ensina. Ontem, uma pessoa me procurou, ele quer abrir uma empresa de consultoria. E aí eu falei, olha, eu trabalho com uma mentoria com essa missão, que é te ajudar a estruturar o teu negócio com base no meu conhecimento e na minha experiência. Então, como que eu faço isso? Que é o que muitos empresários estão também seguindo um caminho, que é de empreender também no ramo da educação. Educação move o mundo, é isso, a gente precisa investir nesse setor, nessa área, e alguns empresários, eles querem passar a sua experiência para outras pessoas e mostrar para eles que em alguns momentos é possível ele conseguir o resultado dele sem passar por alguns perrengues que outros empresários passaram, porque aí ele tem quem o oriente, né? E os produtos educacionais, eles são os produtos mais rentáveis do futuro, né? Já são hoje e continuarão sendo. Então, a educação e os infoprodutos, ainda mais, são os produtos mais rentáveis que a gente pode ter. Quando eu decido ensinar alguém, e a gente, enquanto treinador comportamental, então sai a Alane fotógrafa e a Alane treinadora, a gente precisa, primeiro, ensinar o nosso aluno, ou permitir que o nosso aluno passe por onde a gente já passou. A gente só leva alguém até onde a gente já foi, né? Mas é óbvio, eu consigo diminuir o risco de erro quando eu demonstro, por A mais B, que o que eu fiz estava errado em determinado momento e a partir de agora fez sentido
está funcionando porque eu achei mecanismos e alternativas para funcionar, para dar certo. Todo mundo pode ensinar alguém, né? Onde é que eu acho que está o erro? Na falta de coerência. E eu já fiz movimentos, eu já recuei muito recentemente movimentos meus, porque eu entendi que eu estava sendo incoerente quando eu tinha decidido ensinar determinadas coisas ou permitir que pessoas estivessem em algum lugar. Eu recuei porque para mim era incoerente. Então, quando eu passo por essa decisão de ter um rebrand ou de ter um novo posicionamento, eu continuo sendo a dona da casa de bolos, mas hoje peraí, eu atingi um lugar que eu acho legal e eu quero poder dividir isso com as pessoas, porque a gente também, e é um gatilho que a gente usa, existe na PNL, nas técnicas de venda, o gatilho da reciprocidade, né? Eu recebi tanto, eu quero devolver. Eu quero permitir que outras pessoas aprendam. E, pasmem, a maior parte das pessoas não querem ensinar porque tem medo da concorrência. Tem medo de formar novas casas de bolo, novas boleiras. Ah, não, mas se eu estiver ensinando essas pessoas, elas vão ser minhas concorrentes. Ótimo! Seja você a primeira pessoa a ensinar, que significa que você abriu o mercado. Significa que você está sempre num lugar que as pessoas querem aprender com você e não o contrário. Se vai abrir outra casa de bolo, perfeito, você tem a oportunidade de mostrar o seu diferencial, de mostrar aquilo que você tem de melhor, de mostrar que você abriu o caminho para que outras pessoas estivessem lá. Isso merece aplauso, isso merece ser reconhecido, né? E não a gente ter medo de uma concorrência, porque nós não podemos atender todo mundo, sabemos disso. Então, para mim, isso é muito importante. Sair desse lugar de medo, de não formar outras pessoas e não dividir o meu conhecimento com outras pessoas, porque essas pessoas um dia vão tomar o meu lugar. O meu lugar é meu. Ninguém tira. Você conquistou, você deu o seu tempero para fazer o que você faz, da forma com que você faz, e isso as pessoas percebem, não tem para onde correr, né? Eu, no meu posicionamento como profissional, já passei por momentos também de ficar, eu tô sendo incoerente com aquilo que eu faço, por quê? Meu maior erro foi querer me colocar em caixinhas, e eu não sou assim. E descobrir o porquê que as pessoas compram de mim fez com que eu tivesse um posicionamento muito mais firme, para ativar, né, aquilo que a gente fala do eu sou, de como eu sou, o que eu quero transmitir, passar para as pessoas com o meu trabalho, como é o trabalho que eu faço e o olhar que eu tenho para as pessoas e o meu perfil, de como que eu lido, como eu me relaciono com as pessoas. E aí quem se identificar vai comprar, vai ficar, vai chegar da forma com que tem que chegar. Quem não se identificar vai procurar outras pessoas. E que bom que aquela frase que diz que tem mercado para todo mundo, gente, tem. Nenhum mercado está saturado, porque as pessoas vão se identificando e elas vão escolhendo onde comprar. Isso aí é fato. Né? Para o empreendedor, basta saber quem é realmente a pessoa que ele atende. Né? O pequeno empresário que pode estar escutando isso está muito distante de mim. Eu tenho uma mercearia de bairro na cidade. Como é que ele pode pensar sobre esse posicionamento? Na forma de atender o cliente, será? A forma de atender o cliente é uma estratégia excelente para quem tem um negócio pequenininho, lá no bairro, né? Que atende ali 4, 5, 6 quarteirões. É excelente, porque ele vai ser conhecido sobre a maneira, né? A maneira que ele atende. Eu lembro que quando eu era criança, a gente morava numa rua em Fortaleza, que tinha ainda na época que se comprava fiado no caderninho, né? Aqueles caderninhos amarelos e tal, e eu era a pessoa que ia fazer a compra do pão e do leite. E eu lembro do seu Antônio, era o dono da mercearia, era uma birosquinha, tá? Assim, uma portinha que ele tinha, né? A gente tinha outros mercados perto, mas todo mundo gostava de comprar com o seu Antônio. Porque se tinha uma pessoa que era simpática, atenciosa e sabia o nome de todos os moradores ao redor, era ele. Então era uma pessoa que a gente sempre procurava, né? Você estabelecer, inclusive, padrões, né? É destoante quando você tem dentro de uma empresa em que todos os funcionários são legais, são gentis, são atenciosos, você tem um que é bruto, grosseiro, ele destoa. E você sabe que ele está destoando da cultura organizacional, né? Então, dentro daquele negócio, como é que você pode firmar a sua comunicação naquela realidade ali que é tão pequenininha? O atendimento é uma dessas formas, né? Existem técnicas que você pode usar, mas, sobretudo, existem histórias. E aí eu tô sendo chata em repetir a história das histórias, né? Mas é porque existem histórias. Você sabe, dentro aí, né, o seu José na sua mercearia, quais são as histórias das pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que você sempre atende?
Os clientes sempre voltam, são sempre os mesmos, né? Você, às vezes, decorar qual é o prato, você tem um lugar que tem café da manhã. Qual é o prato que aquele cliente que sempre tá lá com você pede? Todas as vezes que um garçom, e eu costumo tomar café quase que sempre nos mesmos lugares, e um garçom pergunta, você vai pedir tal coisa? Eu digo, olha, ele prestou atenção. Eu não sou mais uma cliente, eu sou uma cliente que ele percebeu que existe um padrão ali. Então, como é que esse cliente te atende? Né? Como é que você atende esse cliente? Quais são as necessidades dele? Né? E isso é uma forma de você se posicionar. Outra coisa, dentro ali da tua realidade, quais são os problemas que o teu cliente tem? Será que ele vai sair do bairro para comprar num outro bairro porque está mais barato? Ou ele vai sair por conveniência? Qual é o tipo de movimento que o teu cliente faz? Você já se preocupou em fazer, nem que seja uma listinha de transmissão ali dos teus clientes ao redor para mandar para eles a promoção da semana? É uma forma de venda, é uma forma de você se conectar. Barato, não custa nada. E você se conecta com ele. Você já se preocupou em, por exemplo, pedir avaliações do teu cliente, do teu negócio? Caixinha de pergunta, Tassi. Não tô falando nem de rede social, nem de internet. É a boa e velha caixinha com um papelzinho para você saber. Deixa o seu cliente poder te ajudar a construir o teu negócio. E muitas vezes a gente não quer saber o que o cliente pensa. Porque a gente tem medo. E aí, assim, a Lani falou da caixinha de pergunta, que é uma ferramenta, assim, muito antiga, mas que funciona. E eu me lembro claramente que faz um tempo, tem uma empresa, uma urna de vidro enorme para você colocar lá as tuas caixinhas, a tua sugestão, né, ali. E, gente, essa ferramenta, qualquer ferramenta que você tenha, a furadeira não vai furar o buraco sozinho, o martelo não vai encaixar o prego sozinho, nada. A caixinha de sugestões ali do cliente é a mesma coisa. Se você coloca isso para rodar e as pessoas estão dedicando o tempo delas para responder, você que é líder, você que é empresário, dedique um tempo seu para ler e tratar aquelas situações. Se for elogio, ok, elogie a sua equipe também, valorize as pessoas que estão com você, que estão promovendo esse bom atendimento. Se for alguma reclamação, verifique os motivos da reclamação, trata isso, porque chega uma hora que as pessoas não vão mais fazer. Ah, eu faço, nunca tenho retorno, ou então a urna estava cheia e, como era de vidro, a pessoa que trabalha com isso, o que eu fiz, né? Eu sentei na cadeirinha ao lado e comecei a ler. Muita reclamação. Então, você acha que aquilo ali outras pessoas já não fizeram a mesma coisa que eu fiz? Ficou curiosa para ver o que está escrito? Se você é um gerente de uma loja, viu aquilo ali, tira, lê, trata a questão, porque as ferramentas elas estão aí para serem usadas, são baratas, mas se você não buscar uma solução, não vai se resolver. Sabe quando é que o empresário dá atenção a uma avaliação negativa? Quando ela vai para a internet. Exato. Que ela se espalha. O que a gente mais vê é empresário batendo boca com o cliente em rede social. Gerenciamento de crise. Ele quer o tempo inteiro responder, porque é uma avaliação negativa, é um comentário negativo. E aí, se você for atrás na internet, os memes são enormes. A quantidade de respostas absurdas que existem desses empresários. E aí, muitas vezes, em consultoria, eu digo, olha, você já parou para prestar atenção nas avaliações que tem no Google, por exemplo, sobre o teu negócio? Quando a gente abre, em geral, as respostas que são dadas são para avaliações negativas. E as avaliações positivas, Tassi? Existe uma métrica aí de que quando eu gosto de um negócio ou de um serviço, eu recomendo para 3 pessoas. Quando eu não gosto, eu falo para 7, 8, 9, 10 pessoas. Olha o risco. Ou eu vou para a internet. Então, se o meu cliente, se eu sei que a probabilidade de falar mal de alguma coisa é maior do que falar bem, eu deveria dar atenção para quê? Para quem fala bem. O falar mal eu preciso resolver. Eu preciso ir lá na privacidade, no carinho e no cuidado, tentar resolver aquela situação, preciso. Mas onde eu vou dedicar? Cara, alguém foi lá e positivamente me avaliou e disse, olha, gostei do serviço, gostei do negócio, que ambiente legal, poxa, olha, que bacana foi a experiência de estar aqui, obrigada pelo teu atendimento. Dedique tempo a agradecer esse cliente, porque ele com certeza vai voltar. Ele dedicou o tempo dele para fazer uma coisa que ele não precisaria fazer.
Diferente de uma situação de crise em que ele vai vomitar aí na internet todas as suas dores e as suas angústias, né? Então, dedique tempo a isso também, a fazer avaliações, a responder às avaliações positivas dos clientes de vocês. Você tocou, na tua fala anterior, tem um ponto que me chamou a atenção, eu guardei aqui para falar com quem é líder, né? Que você tem o líder que tem uma equipe de vendas e que tem um vendedor que é muito bom, mas ele não está aderente à cultura, ele é reclamão, ele é mal-humorado, ele não se relaciona bem com as pessoas da equipe, mas ele vende, ele tem um bom resultado de venda. Não importa o quanto que ele vende. Se ele não está alinhado à cultura da empresa, ele representa quantidade e não qualidade. Eu sei que para o líder é doído desligar uma pessoa com esse perfil pelo resultado financeiro que ele traz, mas quando você abre o caminho e você mostra para a sua equipe o quanto que isso é importante e traz pessoas que realmente estão alinhadas com a cultura, você pode ter certeza que você acende a força de todos os outros membros da equipe. Então, cuidado em deixar que pessoas que não tenham a cultura alinhada da sua empresa, ou seja, não estejam de acordo com os valores, com as normas de trabalho, só por causa dos resultados que elas dão. O resultado é importante, mas tem uma equipe toda para te dar resultado que pode estar sendo prejudicado por uma só pessoa. Então, o líder precisa estar atento para essa questão de relacionamento com as pessoas. É muito importante isso. E as pessoas ao redor percebem, né? É a história do destoa mesmo. Poxa, por quê? O restaurante tal é tão legal, os garçons são tão atenciosos, todo mundo atende tão bem. Por que estão deixando essa pessoa trabalhar aqui? É fora da casinha, assim, não casa. Você começa, a Tetris começa na cabeça. Por que isso está acontecendo? Porque destoa. E aí, de fato, o empresário ele fica refém, né? Porque você está preocupado com o dinheiro, com o resultado, com o recurso. Mas, no fim das contas, talvez, se você fizer uma projeção a médio prazo, o quanto esse funcionário, esse colaborador, ele está contaminando as pessoas à tua volta e o quanto ele não participar desse processo abre para que os que estão alinhados contigo produzam muito mais. De repente, eles deixaram de produzir porque esse produz muito, mas produz muito de uma forma que não está alinhada com a cultura da empresa, né? Então, fica um alerta aí para os empresários. Para prestar atenção para os líderes, né? Isso que é muito importante. O alinhamento dessa cultura é muito importante. Lani, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Amei da nossa aula. Espero que vocês tenham anotado tudo para colocar em prática. Depois conta pra gente como que foi essa aplicação. Por favor, feedback é importante, né, Tati? É importantíssimo e a gente trata todos, viu? É isso, a gente gosta. A gente gosta. Lani, uma dica, uma frase, um conselho, alguma mensagem que você queira deixar para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Nos assistindo pelo YouTube e ouvindo pelo Spotify. Olha, a sua maior dor é o seu maior triunfo. Aquilo que você tem de maior dor, aquilo que te causou dentro do teu negócio, tô falando do ambiente de carreira, né, de profissão, aquilo que foi a tua maior dor é aquilo que vai te levar pra frente. E quando a gente aprende sobre essa dor, por que ela existe, de onde ela vem, e que essa dor faz parte do crescimento, porque não existe crescimento sem desconforto, não existe crescimento sem uma quebra, sem uma cisão, sem atrito. Não é possível ter equilíbrio, o equilíbrio é uma utopia, né? Então, quando você aprende sobre essa dor, você entende que é ela que vai te levar muito mais longe. Negar a dor faz com que a gente cresça muito menos ou não cresça. Eu fui uma pessoa que neguei as minhas dores durante muitos anos. E no dia que eu resolvi abraçá-las, para abraçar não para me afogar nelas, né? E não para me afundar nelas, mas para entender de onde elas vinham. E por que elas estavam acontecendo, foi aí que a minha vida começou a ir para lugares que eu ainda estou galgando e esperando, mas a crescer muito mais. Então, abrace as suas dores. Lani, obrigada por ter aceitado o convite, por esse bate-papo. Foi maravilhoso. Amei estar aqui aprendendo. Não anotei, mas eu vou assistir depois. Vou ouvir de novo. Para que eu possa realmente colocar isso também no meu negócio, porque foram dicas muito valiosas. Legal. Gratidão mesmo por estar aqui com a gente nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Lani, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais para saber mais sobre vocês? Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? É sempre importante a gente partilhar e dividir com as pessoas, então voltarei tantas outras vezes quando precisar. Mas você me encontra no @LaniPrata, Lani com 2 N's, não, Lani Prata
Twitter, Instagram, YouTube, enfim, tem vários canais aí com o mesmo nome. E se eu puder ajudar em alguma coisa, você tiver alguma dúvida, fizer sentido pra você, manda um direct que a gente vai responder e vai tentar te ajudar. Obrigada. E eu sou Tassi Rodrigues, você me acha no Instagram, @Tassi, com C, Rodrigues RH. E lá eu compartilho dicas de liderança, comportamento humano e conto um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, nesse trabalho de posicionamento também que a gente tem feito para mostrar aí os processos da nossa empresa e dos projetos que a gente faz. E esse foi o podcast Avança Sua Liderança, com o tema posicionamento, que teve como convidada a Lani Prata. Você consegue nos assistir pelo YouTube e nos ouvir pelo Spotify, Deezer, Rádio DPE. Um grande abraço para você, obrigada por continuar com a gente aí, por acompanhar o nosso trabalho. E olha, lá no meu Instagram eu espero mais dicas, sugestões de convidados, de temas que nós podemos tratar aqui com você. Afinal de contas, o nosso podcast ele é para pessoas que estão fazendo a diferença no empreendedorismo em Roraima. Então, líderes, empreendedores, profissionais de RH que querem aprender mais e compartilhar suas dicas e aprender todos os dias, pode vir aqui com a gente, que esse espaço é para você. Um grande beijo e até o próximo episódio.